Fala galerinha, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia. Meu nome é Wesley Carvalho e esse é mais um vídeo aqui pro canal. Pessoal, agora nós vamos dar continuidade ao nosso PET 5 de Física, segundo ano. Vamos corrigir as atividades da semana 3 e 4. Sim, semana 3 e 4 vem junto nesse PET. Bom, então vamos lá. Como eu sempre faço no início do vídeo, eu leio primeiro a tabela inicial do nosso PET. Então, a unidade temática ela segue sendo eixo temático 4, luz, som e calor, tema 11, calor. Objetivo do conhecimento, temperatura. Quais são as habilidades? É compreender o conceito de temperatura e sua medida. Conteúdos relacionados. Compreender que a energia interna de um corpo está associada à energia de movimento aleatório das partículas que o compõem. Saber que dois corpos trocam calor entre si. Eles tendem a uma temperatura final comum, chamada de equilíbrio térmico. A videoaula de hoje ela pode ser trabalhada juntamente com o conteúdo de química e matemática. Então, no vídeo anterior nós já fizemos uma leitura, né? E volto a dizer aí que a leitura é bastante importante, porque a partir do momento que você lê, você está apto a responder as perguntas, tá? O professor ele já pode te cobrar as perguntas e você vai estar apto sim a responder cada uma delas. Então, na videoaula de hoje, nós vamos estar resolvendo as atividades. Então, vão lá, pegue o seu PET para quem não está com o PET em mãos, para que vocês possam seguir e a gente ir lendo junto. Então, na atividade de número 1, diz o seguinte: assinale a alternativa que define de forma correta o que é temperatura. Então, no vídeo anterior, volto a dizer, nós já comentamos aí a diferença de calor para temperatura. E aqui dá algumas opções, né? Nós temos aí de letra A até a letra E. Na letra A diz: a energia é a energia que se transmite de um corpo a outro em virtude de uma diferença de temperatura. Letra B, uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem o corpo. Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, menor será a sua temperatura. Pessoal, aqui a gente tem que ver o seguinte, ó. Começou certo, tá? É associado à agitação das partículas, né, de um corpo. Só porque quanto mais agitadas, não é menor a temperatura, ok? É o contrário. Então, a letra B também está errada. Letra C, energia térmica em trânsito. Não, pessoal, essa transferência aí nós vamos entender mais para frente o que é. Então, letra C também está errada. D, é uma forma de calor? Não, né, pessoal? Vamos continuar aqui. Letra E, uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem um corpo. Até aí tudo bem. Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, maior sua temperatura. Isso, pessoal, é isso mesmo. Letra E está certo. A temperatura é uma grandeza associada ao grau de agitação das moléculas, tá? Então, quanto mais agitadas as moléculas, maior a temperatura. Quanto menor a agitação das moléculas, menor a temperatura. Respondida a número 1, vamos para a número 2. A número 2, ela fala assim: assinale a alternativa que define corretamente calor. Nós já definimos temperatura, vamos definir calor. Letra A, trata-se de um sinônimo da temperatura em um sistema? Não, pessoal, sinônimo é equivalente. Calor e temperatura não é equivalente. Nós temos um vídeo aqui no canal, logo no início, quando eu iniciei esses vídeos aí, onde eu diferencio o que é temperatura e o que é calor. Então, se eu diferencio as duas, elas não são iguais. B, as temperaturas são sempre iguais em qualquer instante. Não, pessoal, não é mesmo. Tá bom? Letra C, misturei aqui. Letra B, é uma forma de energia contida nos sistemas? Não, pessoal, nós vimos que calor é muito mais que isso, né? Letra C, é uma energia em trânsito de um sistema a outro, devido à diferença de temperaturas entre eles? Isso, daí tudo bem, né? Porque o calor, ele é o quê? Ele é uma energia térmica que flui ou que passa, né? O que é transferido de um corpo mais quente, né? Com maior temperatura, para um corpo mais frio, com menor temperatura, tá? Esse mais quente ou mais frio é muito relativo.
mas para ficar mais didático eu vou estar falando desse jeito, tá bom? Então, letra C, correto. Letra D, é uma forma de energia super abundante nos corpos quentes? Não. É uma forma de energia em trânsito do corpo mais frio para o mais quente? Também não, né, pessoal? Na letra C nós já falamos que é do mais quente para o mais frio. Então, a resposta correta do número 2 é a letra C. Número 3. Tem-se dois corpos com a mesma quantidade de água, um aluminizado, A, e outro negro, N, que ficam expostos ao sol durante 1 hora. Sendo inicialmente as temperaturas iguais, é mais provável que ocorra o seguinte. Então, pessoal, só para a gente ilustrar aqui. Eu tenho dois corpos com a mesma quantidade de água, tá? Um corpo A e um corpo N. O corpo A, ele é aluminizado, né? Revestido de alumínio. E o N, ele é negro, ele é preto, tá bom? Os dois ficam expostos ao sol durante 1 hora. Então, os dois corpos com a mesma quantidade de água, expostos por mesma quantidade de tempo. Fala que eles têm a mesma temperatura e após 1 hora é mais provável que ocorra o seguinte, né? O que? Na letra A, ao fim de 1 hora, não se pode dizer qual temperatura é maior? Não, errado. B, as temperaturas são sempre iguais em qualquer instante? Também não, pessoal. Inicia igual, mas no decorrer dessa 1 hora vai variar a temperatura de um para o outro, de um recipiente para o outro. Letra C. Após 1 hora, a temperatura de N é maior que a temperatura de A? Sim, até aí está certo. Vamos continuar. D. De início, a temperatura A decresce devido à reflexão e a de N aumenta? Não, pessoal, também isso não vai acontecer. Letra E. As temperaturas de N e de A decrescem devido à evaporação e depois crescem? Também não, pessoal. Então, a resposta correta é a letra C. Após 1 hora, a temperatura de N é maior que a temperatura de A. Por quê, pessoal? Porque o corpo que ele está revestido pelo alumínio, ou seja, o A, ele reflete a luz que é incidido nele, né? O sol vai incidir, ele vai absorver parte da luz e vai refletir parte dela. Então, consequentemente, ele vai esquentar menos. Já o corpo B, o corpo N, né, que é negro, né? Nós já vimos aí quando nós estudamos luzes, o preto ele absorve uma quantidade maior de luminosidade. Então, se ele absorve a luz e a transforma em calor, ele consequentemente aquece mais. Então, a letra correta da número 3 é a letra C. 4. O calor é a energia térmica que flui entre dois corpos. Beleza. O fluxo do calor entre dois corpos em contato se deve inicialmente a: letra A, as temperaturas dos corpos serem iguais. Letra B, as temperaturas dos corpos serem diferentes. Letra C, os corpos estarem mais quentes. Letra D, os corpos estarem muito frios. Ou letra E, nenhuma das respostas anteriores. Pessoal, só tenho aqui dois corpos, né, dois objetos de temperaturas diferentes, vamos supor assim, e eles entram em contato. O que vai acontecer, pessoal? Vou dar um exemplo. Quando você encosta, assim, num dia frio, um exemplo, você acorda e encosta o seu pé no chão, um exemplo, o seu pé descalço no chão. Você sente que o chão está frio. Mas por que isso, pessoal? Ocorre uma transferência de calor, tá? Do corpo mais quente ou com maior temperatura para o corpo mais frio ou com menor temperatura. Nesse caso, nesse exemplo que eu dei, você está transferindo calor para o chão. Então, a resposta correta da número 4, letra B. As temperaturas dos corpos serem diferentes. Porque o quê? O calor é a energia térmica que flui, né, de um corpo para o outro, de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Logo, é necessário que haja uma diferença de temperatura entre eles. Por quê? Se não houver diferença de temperatura e os corpos estiverem à mesma temperatura, não há essa fluidez de um corpo com maior temperatura para um corpo com menor temperatura. Ok? Questão de número 5, retirada do Enem de 2010.
Em nosso cotidiano, utilizamos as palavras calor e temperatura de forma diferente de como elas são usadas no meio científico. Isso aqui era onde eu queria chegar. Na linguagem corrente, calor é identificado como algo quente e temperatura mede a quantidade de calor de um corpo. Esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática. Do ponto de vista científico, que situações práticas mostram a limitação dos conceitos corriqueiros de temperatura e calor. Eu volto a dizer, nós já fizemos vídeo aí onde falamos a diferença de calor para temperatura. E comumente, né, no dia a dia, nós utilizamos essa palavra, calor e temperatura, de forma que nós já estamos acostumados. Mas se formos falar de modo científico, nós falamos diferente. Então, tá bom? Então, na letra A diz: a temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em que estiver fervendo. Sim, pessoal. A temperatura da água, ela chega aí aos seus 100 graus Celsius, né, que é a sua temperatura de ebulição. Ela já começa a passar para o seu estado de vapor, ok? Então, letra A, por enquanto, é correta, né? Durante o processo de ebulição, ou seja, mudanças de fase, a água recebe calor e sua temperatura permanece constante. Número 6. Quando dois corpos de materiais diferentes entram em equilíbrio térmico, ou seja, mesma temperatura, isolados do meio ambiente, pode-se afirmar que o mais quente é o que possui menor massa. Letra B. Apesar do contato, suas temperaturas não variam. Os corpos... Por quê? O que acontece, pessoal? Os corpos de materiais diferentes, beleza, mas eles estão em um equilíbrio térmico. Bom, eles têm a mesma temperatura e estão isolados de qualquer interferência do meio ambiente. Então, pessoal, se eles têm a mesma temperatura e não tem nada interferindo nisso, não vai haver essa fluidez de calor, né, essa passagem aí do mais quente para o mais frio. Isso não vai acontecer. Então, a letra B está correta. Apesar do contato, suas temperaturas não variam. Letra C diz: o mais quente fornece calor ao mais frio? Não, pessoal, eles já estão em equilíbrio térmico, têm a mesma temperatura. Letra D. O mais frio fornece calor para o mais quente? Não existe mais frio e mais quente, estão à mesma temperatura. E letra E, suas temperaturas dependem de suas densidades. Pessoal, já diz no enunciado que os corpos estão em mesma temperatura, então também não. Na número 6, a resposta correta é a letra B. E é isso, pessoal, finalizamos aqui o nosso PET 5. Espero que eu tenha ajudado vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, que eu tenha sido útil a vocês. Compartilhe esse vídeo, comente, deixe aqui na descrição o que vocês acharam, tá? Eu vou vir agora com o PET 6, uma introdução, assim como eu faço, né? Primeiro eu faço uma leitura, introduzo a matéria, né? Introduzo o conteúdo e depois venho aqui com as explicações. Eu vou ficando por aqui, por hoje é só, até mais e fui!